A comunicação que apresentamos hoje intitula-se A Experiência de Cuidar um Idoso Dependente em Contexto Familiar e será apresentada pelas autoras Isabel Lage e Odete Araújo, professoras na Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho. Em Portugal, a realidade sobre o cuidado informal aos idosos é pouco conhecida. Dispõe-se de escassos dados sobre o perfil dos portugueses que prestam cuidados a idosos dependentes e pouco se sabe acerca da sua experiência como cuidadores, nomeadamente como cuidadores de idosos não dementes. Pensa-se então ser relevante conhecer a realidade portuguesa para que se possa trabalhar na construção de modelos de intervenção adaptados às necessidades dos idosos e famílias cuidadoras. Avaliar o impacto da dependência causada pela doença e, em particular, pela doença crónica na família é também explorar o que pensa a família com respeito à sua percepção da doença. A percepção da família desempenha um papel fundamental na determinação do impacto que tem a doença, nas estratégias que usa e, por fim, nas reações físicas e psicológicas que ocorrem. É no âmbito de um contexto social pautado por profundas alterações na estrutura familiar e pela insuficiência e inadequação de equipamentos e serviços às pessoas idosas e de falta de apoio aos seus cuidadores que se decidiu investigar o impacto que o cuidado pode ter na vida das famílias, procedendo à avaliação subjetiva dos cuidadores, para conhecer as suas percepções, sentimentos e experiências práticas, as suas maiores dificuldades nos cuidados, conhecimentos e... Nesta perspectiva, este estudo norteia-se por questões relacionadas com a interpretação subjacente à experiência de cuidar, uma vez que se partiu do pressuposto de que a avaliação cognitiva é um elemento determinante do bem-estar subjetivo dos cuidadores. A avaliação dos cuidadores afigura-se, pois, como um elemento crucial para determinar o bem-estar e como elemento-chave para a intervenção individual e terapêutica. No contexto das projetadas tendências demográficas e das dificuldades com que se deparam as famílias cuidadoras, este estudo reveste-se de particular importância na identificação do perfil dos portugueses que prestam cuidados a idosos, das suas percepções como cuidadores e da forma como lidam com a situação. Neste sentido, foram inquiridos 214 cuidadores de idosos não dementes e funcionalmente dependentes que obedeciam ao seguinte critério de inclusão: ser cuidador principal e em pelo menos um idoso não demente e funcionalmente dependente, em pelo menos um autocuidado. O cuidador principal é quem assume a maior parte da responsabilidade do cuidado à pessoa idosa e não é remunerado pela atividade que exerce. Utilizaram-se 2 questionários de dados sociodemográficos, um para obter o perfil dos cuidadores principais e outro para conhecer o perfil dos idosos dependentes. Os resultados foram tratados através do software SPSS Statistical Package for Social Science, versão 13, e qualitativo, optou-se pela entrevista aberta procurando responder à questão, genericamente falando, o que tem sido a sua experiência como cuidador de um idoso dependente. As narrativas resultantes da questão aberta do estudo foram analisadas através da análise de conteúdo como técnica de tratamento de dados. A análise de conteúdo, como técnica de análise das comunicações, tem como objetivo principal uma tentativa exploratória visando a descoberta. A finalidade da análise é, pois, a inferência que permite a passagem da descrição à interpretação, enquanto atribuição de sentido às características do material que foram levantadas, enumeradas e a análise dos dados resultante da questão aberta foi manuscrita, dando a relutância de alguns cuidadores em que a conversa fosse gravada. As respostas à questão eram relativamente curtas e pausadas, o que permitiu a sua transcrição fiel e na íntegra e a anotação de todos os pormenores.
Foi garantido o anonimato e confidencialidade dos dados, e dito aos participantes que o seu relato seria livre e que só seriam interrompidos para validar ou clarificar qualquer informação. Após cada entrevista, a resposta foi lida a cada participante, convidando a constatar e ou retificar o discurso escrito. Organização da análise. Qualquer que seja a orientação a dar à pesquisa, existem um conjunto de operações mínimas a terem atenção. A delimitação dos objetivos e a definição de um quadro teórico de referência, a constituição de um corpus de análise, a definição de categorias e a definição de unidades de análise. Como resultados, emergiram 3 categorias-chave, sendo que 41 temas foram considerados mutuamente exclusivos. Primeira categoria, a organização das exigências e estrutura da relação de cuidar. A segunda categoria, respeitante às concessões na vida pessoal e social, dificuldades e percepção de saúde, e a terceira categoria, a percepção da velhice, crenças, valores e positivos. Respeitante aos cuidadores, verificamos que 196 eram mulheres, 18 homens, com média de idades, a idade compreendida entre os 55 anos. Escolaridade baixa, mais de 50%, e maioritariamente casados, mais de 50% também. Maioria não ativos, portanto desempregados e ou domésticas, fundamentalmente, em que o grau de parentesco com o idoso reportava-se essencialmente às filhas, como documenta também a literatura. Coabitavam na sua maioria com o idoso, mais de 72%, assim como também a mesma percentagem prestava mais do que 5 horas diárias de cuidados. Fundamentalmente, e ainda respeitando aos cuidadores, verificamos que 72% cuida entre 3 a 5 anos. Relativamente aos idosos, verificamos que 136 eram mulheres, 78 homens, com média de idades compreendida entre os 80 anos, maioritariamente mulheres, viúvas, casadas e homens também casados ou viúvos. 80% das mulheres e mais de 65% dos homens não tinham escolaridade, com diagnóstico prevalecente as doenças cerebrovasculares, nomeadamente o AVC nos homens, e 33,8% nas mulheres. Mais de 43% dos idosos eram dependentes em todas as atividades básicas da vida diária, mensuradas através do índice CAT. Os restantes idosos eram dependentes em pelo menos uma atividade diária. No que reporta às narrativas das categorias, os principais resultados sugerem que a percepção do cuidado depende em boa medida das emoções positivas e negativas que suscita. Verificou-se também que a organização das exigências, cuidados e tarefas depende dos compromissos e valores intergeracionais e da natureza das relações familiares, assim como da relação existente com o idoso, e também verificamos que as concessões na vida pessoal e profissional dos cuidadores e a negligência com a própria saúde estão na origem da sobrecarga imposta pela condição do idoso. Os recursos pessoais, o sentido de controle e autoeficácia, as crenças e os valores do cuidador e a percepção da velhice são fatores preponderantes na mediação das consequências. Como principais conclusões e reflexão do estudo, nós podemos inferir, digamos assim, que a percepção do cuidado depende em boa medida das emoções que suscita, emoções que estão na base da organização das exigências, estratégias utilizadas e da estrutura da relação de cuidar, e que são profundamente determinadas pelos compromissos e pelos valores familiares e intergeracionais, assim como pela natureza das relações familiares e pela natureza da relação entre o cuidador e o idoso.
Genericamente, pode concluir-se que as diferentes exigências de cuidado, diferentes padrões de organização familiar e diferentes estruturas de relação de cuidar ajudam a compreender porque é que uns cuidadores avaliam a experiência de cuidar de um idoso de uma forma negativa, enquanto que para outros constitui um motivo de gratificação, de satisfação e de crescimento pessoal. Face ao envelhecimento, ao progressivo envelhecimento da população, os resultados deste estudo vêm corroborar a necessidade incontornável de uma melhor compreensão dos desafios colocados pelos cuidados complexos às pessoas idosas impostos às famílias cuidadoras. No que se reporta à educação e enfermagem, estes resultados ajudam a compreender melhor a velhice e o envelhecimento e, neste sentido, estaremos como profissionais de saúde e como docentes mais aptos a poder contribuir para o desenvolvimento e implementação de políticas e medidas educativas que desenvolvam nos estudantes de enfermagem a competência para promover a saúde de idosos e famílias. Especificamente no que diz respeito ao objeto de estudo desta investigação, a resposta do cuidador ao processo de cuidados, estes dados contribuem para a educação dos estudantes de enfermagem no âmbito da gestão do stress ligado ao impacto da doença crónica no sistema familiar. Dados desta natureza podem naturalmente ajudar os enfermeiros a desenvolver intervenções especificamente orientadas que lhe permitam compreender a relação entre o sistema familiar, a saúde e a doença e a forma como é gerida esta relação. Este estudo alarga o seu contributo à compreensão do cuidado informal aos idosos em geral e, em particular, ao cuidado informal aos idosos não dementes, na medida em que são uma população muito pouco estudada. Pelas consequências que a prestação de cuidados pode ter no âmbito dos cuidados de saúde e em termos familiares e para toda a sociedade, é essencial continuar a desenvolver um corpo de conhecimentos assente na evidência, através do qual os enfermeiros possam basear as suas intervenções e decisões. Em termos de consequências práticas, os resultados deste estudo podem ajudar os enfermeiros a planear respostas para entender o sistema familiar como conjugação complexa de relações interpessoais com caráter pluridimensional e a interpretar a sobrecarga ou impacto do cuidado como uma resposta altamente individual. Isto significa que as diferentes experiências oferecem e exigem uma enorme oportunidade de respostas e soluções individuais. Conhecendo melhor a realidade dos cuidados aos idosos não dementes, os enfermeiros estarão, pois, melhor posicionados para encorajar a promoção da saúde e a prevenção de comportamentos de doença neste grupo de pessoas e a colaborar na construção de modelos de intervenção adaptados às necessidades específicas das famílias. Algumas referências bibliográficas